Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Clevânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das questões do PET do ano de 2021. Mas antes, quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão as novas videoaulas. Vamos lá? Questão número 1. O sólido A, B, C, D, E, F, G, H, I, a seguir, possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Primeiramente, vértices são os cantos. Nós temos aqui os cantinhos que representam as vértices. Vamos contar. 1, 2, 3, 4... Embaixo, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 vértices. Essas vértices são o encontro de duas arestas. Cada vértice tem um segmento de duas arestas se encontrando. Agora, quanto às arestas? São as quinas, é o segmento. Aqui nós temos uma, aqui nós temos outra. Então, isto aqui são arestas e nós vamos contar todas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos 15 arestas. São as linhas retas resultantes do encontro entre duas faces. Aqui está a aresta, nós temos uma face aqui e uma outra face aqui. Quantas faces? Faces são os lados. Aqui nós temos um lado, depois nós temos um outro lado aqui. Depois, nós temos um outro lado aqui. São os lados, então nós vamos contar. Já deu 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é a base. 8 faces. Faces são os lados. Vamos dizer que é os rostos de uma figura geométrica, ou seja, de um sólido. A letra correta é letra B. Questão 2. Um paralelepípedo reto retângulo possui 4 diagonais principais que se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto. Veja esta figura. Nós temos um paralelepípedo. Nós temos aqui uma diagonal que passou no centro e ela foi construída através de um vértice, que é lá no cantinho, com o seu vértice tridimensionalmente oposto. Nós temos uma outra diagonal aqui, traçou ela com seu vértice tridimensional oposto. Uma outra aqui, traçamos a diagonal e seu vértice oposto. E uma aqui, que é a da cor roxa. Traçou ela com seus vértices. Se o sólido possui comprimento A, largura B, altura C, então cada diagonal principal tem medida dada por. E nós temos aqui a fórmula para encontrar o comprimento da diagonal. A medida dela, comprimento, lembrando que todas as diagonais terão o mesmo tamanho. Apareceu os dados A, 12 centímetros, B, 15 centímetros e C, 16 centímetros. Ou seja, usando essa fórmula, eu vou substituir as letras pelos valores numéricos. Primeiramente, vamos voltar aqui. Vamos tirar um pouquinho de informações. Nós temos 8 vértices. Arestas
são os tracinhos, são os segmentos. Nós temos 12 arestas e faces. Nós temos 6 faces, que são os lados. Agora vamos descobrir o comprimento dessa diagonal, usando essa fórmula. No lugar de A, eu vou substituir por 12, no lugar de B, vou substituir por 15, e no lugar de C, vou substituir por 16. Resolvendo a potência, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Somando 144 mais 225 mais 256, temos raiz quadrada de 625, é um número que você multiplica por ele mesmo, que resulta 625. Achamos o comprimento da diagonal, 25 centímetros. Letra C. Questão 3. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base. Então, nós temos aqui um cone de acrílico e um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Nós temos aqui um cilindro. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. Nós temos a representação da fórmula do volume do cone e a fórmula do volume do cilindro. Disse que o raio dos dois são iguais, têm a mesma medida. A professora vira o cone com a base para cima. Aqui está a base. Enche totalmente de água e joga o líquido dentro do cilindro. Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? E temos as opções. Pessoal, analisando, disse que o raio e a altura, tanto do cone como do cilindro, têm a mesma medida, têm os mesmos valores. Se você analisar, o cone divide por 3, o cilindro não. Então, eu posso afirmar que eu vou gastar 3 vezes a quantidade de água do cone para encher o cilindro. Por quê? Π vezes raio ao quadrado vezes h é o mesmo que π vezes raio ao quadrado vezes h. Se cortar, sobra 3, 1/3, ou seja, 3 vezes. Mas eu vou provar com uma apresentação de cálculo. Eu vou pegar o volume do cilindro e dividir pelo volume do cone. Substituindo, ficou assim. Volume do cilindro, π vezes raio ao quadrado vezes h. Do cone, π vezes raio ao quadrado vezes h dividido por 3. O que acontece aqui? Nós vamos cortar o raio, que é a mesma coisa, o mesmo valor, e cortar a altura. Sobrou π dividido por π sobre 3. Vamos fazer uma inversão aqui. Conservo o π e essa fração eu vou passar multiplicando, trocando os números. O denominador foi para o numerador e o numerador aqui foi para o denominador. Multiplicando, ficaria 3π dividido por π, mas eu posso cortar, tá bom? Sobrou quem? 3. 3 vezes. Letra B. Questão 4. A geometria molecular da molécula de metano CH4 apresenta-se no formato de um tetraedro regular. Estando o átomo de carbono no centro e os átomos de hidrogênio nos 4 vértices, veja a figura a seguir. Na química, estuda-se que o ângulo HCH tem valor aproximado, θ, 109 graus e 28 segundos. Valor esse que pode ser obtido por meios puramente matemáticos. O valor exato é tal que cosseno de θ é igual a menos 1/3. Suponhamos que o comprimento C da ligação CH seja igual a 1 angstrom
igual 0,00000000001 metros. O lado do tetraedro pode ser obtido pela lei dos cossenos e temos essa fórmula. Quanto mede esse lado aproximadamente? E temos as respostas todas em angstrom. O que acontece? Vamos usar a lei do cosseno e substituir os valores para encontrar o resultado correto. L é o que vamos encontrar. C representa o valor de ligação CH de 1 angstrom. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 multiplicando por 1, cosseno de θ nós temos menos 1/3. Está aqui. Vamos resolver a parte da potência. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, nós temos 1 somando com 1, menos. Coloquei a multiplicação dentro do parêntese. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2, vezes menos 1. Nós temos menos 2 terços. Temos que encontrar o mínimo múltiplo comum desses números, que é o 3. 3 dividido por 1, que não tem o denominador, é o número 1, dá 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 2, menos 2. Conservei o negativo aqui. Vamos resolver a parte de cima. 3 com 3, 6. Aqui menos com menos dá mais. Ficou 2 positivo. 6 com 2 dá 8 terço. Dentro, o 2, que é o expoente, vira raiz para a fração. 8 dividido por 3, extraindo a raiz, temos uma aproximação de 1,63. Letra C. Questão 5. Os mapas da Terra são projeções do planeta considerado esférico sobre uma superfície. Um tipo de mapa muito usado e através da projeção de Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro tangente à esfera e depois abre esse cilindro no formato de uma folha plana, como sugere esta figura. Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra e que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. Pessoal, vamos entender isso aqui, olha que bacana. Nós temos um cilindro e temos uma esfera. O cilindro representa a abertura desse mapa. A Terra é em um formato esférico. Então, o que acontece? Falou que o raio da base do cilindro, aqui está o raio, é igual ao raio da Terra. Nós temos o ponto de origem e traçou o raio. E disse que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nós temos o diâmetro aqui. A área lateral de um cilindro de raio R e a altura H é dada por a área de um cilindro, 2 multiplicando por π, multiplicando por R, que é o raio, multiplicando pela altura. E a área da superfície esférica de raio R é dada por, nós temos a área da esfera, 4, que multiplica por π, vezes R ao quadrado. Então, qual é a razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica? E temos as opções. Quando falamos em razão, lembramos de fração. Para encontrar a razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica, basta pegar a fórmula da área lateral do cilindro e dividir pela fórmula da área da superfície esférica. Então, nós temos 2πrh dividido por 4πr
ao quadrado. Vamos simplificar isso aqui. Vamos cortar os π's, que têm os mesmos valores. Vamos cortar um r em cima e embaixo eu vou manter 1 no finalzinho. Vamos dividir 2 e o número 4 por 2. Ficou assim. H sobre 2R. Por que ficou ainda um R? Porque em cima eu tinha apenas 1. Eu cortei 1 aqui, ficou 1. Porque nós temos 2. Aí tem o segredo. Disse que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. E o diâmetro da Terra representa 2 raios. Em H, eu vou colocar 2R, 2 raios, dividido por 2 raios. Ele dividido por ele, resultou 1. Letra A. Finalizamos mais uma videoaula. Agora, deixe nos comentários de qual cidade você é, qual escola você representa. Gostou da videoaula? Então, não se esqueça de acessar meu canal e se inscrever. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada!